Fala galera! Podcast sobre os vírus. Vamos começar falando das características gerais desses carinhas aí. Eu selecionei aqui para você 8 características que você tem que ficar muito esperto, porque elas são muito cobradas no Enem e nos vestibulares em geral. Então, vamos bater um papo sobre cada uma delas. Beleza? Então, a primeira característica é que os vírus não são classificados em nenhum dos 3 domínios e em nenhum dos 5 reinos. Existe uma classificação própria dos vírus, que para nós não é relevante, porque o Enem não vai cobrar de você essa parada aí. Sossegado? A segunda característica é que os vírus são acelulares. O que isso quer dizer? Que eles não possuem célula. Simplesmente é isso. Os vírus são desprovidos de estrutura celular. É muito legal essa característica, que você memorize aí, não esqueça jamais, porque ela sempre está presente nas questões. A terceira característica é que os vírus são carentes de metabolismo próprio. Bom, lembre lá que o metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem dentro de uma célula. Pensa só comigo, se os vírus não possuem célula, não tem como eles terem metabolismo. Você concorda ou não? Concorda, né? Concorda. Então, não esqueça aí dessa característica. A quarta característica é que os vírus atuam como parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, os vírus, para manifestarem atividade e para conseguirem reproduzir, precisam estar dentro de células. Quando eles estão fora de células, eles não apresentam atividade. E eles cristalizam-se e passam a ser chamados de virion. Então, virion é quando você tem um vírus fora de uma célula. Não esqueça dessa nomenclatura aí. A quinta característica é que os vírus apresentam especificidade celular. Um vírus não ataca qualquer tipo de célula. Não pense nisso, não. O vírus, ele é seletivo. Os vírus vão atacar células específicas. Por exemplo, o HIV, que é o causador da AIDS, ataca um tipo de célula humana chamada de linfócito. Ele é muito seletivo. Ele é muito seletivo. A sexta característica é que os vírus podem sofrer mutações em seu material genético. E esse material genético de um vírus, ele pode ser a molécula de DNA ou a molécula de RNA. Então, quando um vírus está dentro de uma célula e ele começa a se reproduzir, no momento em que está sendo produzida cópias do material genético do vírus, uma dessas cópias, ao serem produzidas, podem ser produzidas com erro e aí surge a mutação. Bom, sétima característica, os vírus têm capacidade reprodutiva? Os vírus também reproduzem. E eles, assim, dão origem a outros vírus. Lembrando que um vírus só é capaz de reproduzir quando ele está dentro de uma célula hospedeira. Fora da célula hospedeira, não esqueça, o vírus é um inútil completo. Eita, que pesado! Eita, que pesado! E oitava característica, os vírus podem evoluir. Então, tá aí as 8 características
que eu quero que você memorize, eu quero que fique consolidado aí na sua memória, que são características importantíssimas para você. Agora, vamos falar de estrutura viral. Pessoal, um vírus, em geral, vai ser formado por dois componentes. O primeiro é chamado capsídeo e o segundo é chamado material genético ou ácido nucleico. O capsídeo nada mais é do que uma cápsula feita de proteína que vai envolver o material genético do vírus, o ácido nucleico do vírus, que pode ser de DNA ou de RNA. Aí, Leandro, por que tu dá ênfase nesse ou aí? Porque eu quero que você entenda que o material genético de um vírus é DNA ou RNA, e nunca os dois ao mesmo tempo, exceto no citomegalovírus e no vírus da hepatite B, que vai haver os dois tipos aí de moléculas, tanto DNA quanto RNA. Mas nos demais vírus, o material genético é DNA ou RNA. Jamais esqueça disso daí, pelo amor de Deus. E para finalizar essa parte de estrutura viral, eu quero deixar uma observação para você. Existem vírus que possuem uma estrutura ao redor de seu capsídeo. Essa estrutura é denominada envelope viral. E essa estrutura possui constituição lipoproteica. Na verdade, o envelope viral de um vírus, ele é oriundo da membrana plasmática da célula que o vírus ataca. Nesse envelope viral, portanto, nós temos tanto proteínas da célula atacada pelo vírus, quanto proteínas do próprio vírus. É no envelope viral que eu vou encontrar a proteína do vírus chamada de ligante, que é aquela proteína que o vírus vai utilizar para que ele consiga se ligar à sua célula hospedeira e atacar a sua célula hospedeira. Quero deixar claro que não são todos os vírus que vão possuir envelope viral. Os vírus que não possuem envelope viral são chamados de vírus não envelopados. E os vírus que possuem envelope viral são chamados de vírus envelopados. Como exemplo de vírus envelopados, nós podemos citar o vírus da gripe, o vírus da Covid-19 e o HIV. Bom, já falamos das características gerais dos vírus e da estrutura viral. E agora chegou o momento de nós falarmos dos tipos de ciclos virais. Então fique esperto, por gentileza, porque existem dois tipos de ciclos que um vírus pode começar quando ele ataca uma célula, que são os seguintes: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Quando um vírus ataca uma célula e começa o ciclo lítico nela, ele vai gerar a morte da célula. E quando o vírus ataca uma célula e começa o ciclo lisogênico nela, ele não vai causar a morte da célula. Então essa é a diferença básica entre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, o vírus mata a célula porque quando ele entra nela, ele começa a controlar o metabolismo da célula. Ele escraviza a célula para que a célula produza cópias dele, ou seja, para que ele consiga se reproduzir. Aí chega um momento em que dentro da célula está tão cheio de vírus que a célula morre. E quando ela morre, os vírus são liberados para o meio e eles vão procurar outras células para atacarem.
no ciclo lisogênico, quando o vírus ataca a célula, entra na célula, o que vai acontecer é que, ao invés dele começar a controlar o metabolismo dela, ao invés dele começar a escravizar ela para ela produzir cópias dele, o que ele vai fazer é unir o material genético dele com o material genético da célula. E aí, ele não mata a célula. E olha que curioso, quando a célula vai se dividir, quando ela vai sofrer divisão celular, antes da célula se dividir, ela duplica o material genético dela para que ela possa distribuir material genético para as células filhas. Nessa em que a célula duplica o material genético dela, como o material genético do vírus está ali unido com o dela, ela duplica também o do vírus. E as células filhas que são originadas da divisão dessa célula vão herdar o material genético do vírus. Então perceba que, de certa forma, no ciclo lisogênico, o vírus também consegue se propagar, só que de uma maneira bem diferente, de uma maneira bem estranha, de uma maneira em que a célula ela não morre, a célula hospedeira continua viva. E aí o vírus vai sendo passado de uma geração da célula hospedeira para outra geração. Fechadinho? Então, esse foi o nosso podcast sobre os vírus. Valeu!